noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que os irmãos foram votar e escolheram bem os seus candidatos. E com certeza Franca terá aí um bom prefeito e bons vereadores para o ano de 2021. Nós também temos o imenso prazer de estar comemorando hoje a proclamação da República, 15 de novembro. Então é motivo de agradecermos a Deus também, coincidiu aí dessas duas datas. E hoje também é um culto especial, como os demais, um culto de adoração ao nosso Deus. Por isso eu convido você a estar agradecendo a Deus em espírito de oração. Coloque-se diante do Senhor neste momento para juntos podermos engrandecer e louvar o nome do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos imensamente ao Senhor por pertencer ao Teu reino, ó Deus, fazer parte da Tua família e sermos também, ó Deus, escolhidos. Um povo, ó Deus, separado para a Tua adoração, para a edificação do Teu santo nome. Nesta noite, quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, como igreja, louvarmos e engrandecer o Teu nome. Fale conosco, ó Deus. Fale, ó Deus, aos corações também dos Teus servos. Se porventura alguém nessa noite com algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando, esteja libertando, esteja auxiliando, esteja caminhando, Deus, com essa pessoa, com esse Teu servo, com esse nosso irmão. Nós Te agradecemos mais uma vez e oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor com os dois cânticos. Convido você aí no seu lar, aonde quer que você esteja, para que juntos possamos, como igreja, louvar e dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos louvar. Vamos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a Deus com mais um cântico. Quando a nossa fé é provada, o Senhor nos dá uma chance, cada dia mais, de estar crescendo e estar atravessando também desertos e mares, conforme descreve a letra da canção. Convido você a estar louvando ao Senhor também com essa canção. Vamos lá? Convido os irmãos a fazerem uma leitura
que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 aos verso 20. Essa leitura, ou esse texto, é a base da nossa reflexão nesta noite. Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao verso 20. Aqui descreve sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é com o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Que Deus abençoe essa leitura que acabamos de fazer. Nós iremos cantar o hino 108. Convido você a cantar este hino comigo. Quando Cristo fizer chamada, lá nós estaremos. Hino 108. Vamos louvar ao Senhor. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remédios dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem por vir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós a mim. Quando pois findar a vida e tua por aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre Efésios capítulo 6, sobre a batalha espiritual
e as armas de Deus. Batalha espiritual nós enfrentamos quase todos os dias. Quase sempre. E tem pessoas que eu falo quase todos os dias, porque todos os dias acaba sendo uma luta, né? Uma questão diária aí de enfrentamento das hostes malignas. E há muitas pessoas que falam assim, puxa vida, todo dia eu enfrento adversidades, todo dia eu tenho problema, parece que é uma coisa atrás da outra. Enquanto estivermos neste mundo, nós estamos propícios a ter esses dilemas e esses embates. E eu quero falar para você que essa luta não é com sangue, não é com armas, nem armas de fogo, nem tanque de guerras. É uma guerra espiritual que nós enfrentamos com as hostes malignas, com as hostes de Satanás. E só que a Bíblia, e o apóstolo Paulo aqui, ele nos deixa as armas, como nós devemos enfrentar. Então é justamente essa batalha espiritual e essas armas que nós iremos confabular nessa noite. Todos nós temos problemas, só que infelizmente algumas pessoas têm mais do que outras. Então o que nós temos que fazer? Através da palavra de Deus tem toda a orientação a seguir, e nessa noite você vai conhecer ou relembrar, tá? Muitos dos irmãos e amigos conhecem esse texto de trás para frente, decorado, mas nós precisamos, na hora da peleja, na hora da pegada, na hora da batalha, colocarmos em prática. Porque senão não adianta nada nós ficarmos lamentando e a batalha, a situação complicada vem, olha, a Bíblia fala isso, e muitas vezes nós não colocamos em prática. Então é diante desse dilema, diante dessa situação ou situações, é que nós vamos estar elencando então aqui algumas orientações para você e que nós possamos seguir então aqui os ensinamentos do que a palavra de Deus nos orienta. Então eu quero dizer já de início, essa reflexão será repatriada ou será dirigida aí em 3 partes, ok? A primeira parte é o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, primeiramente é o preparo. O segundo ponto é conhecendo o campo da batalha. E o terceiro são as armas espirituais que o crente tem que usar. Então, o preparo do crente, conhecendo o campo que ele vai atuar ou vai trabalhar, e preparado. E tendo conhecimento, e tendo então o terceiro ponto, que são as armas, nós temos basicamente quase tudo aí para enfrentar as forças do maligno. Lembrando que jamais eu e você enfrentaremos as hostes malignas, as potestades, os principados, sem a presença do nosso Senhor Jesus. Então, isso aí é como se a gente quisesse resolver a situação que está fora do nosso alcance sozinho. Então, jamais. Então, lembre sempre, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse que Ele venceu e que nós também venceríamos este mundo, as provações, as dificuldades, as setas demoníacas que sempre têm atrapalhado as nossas vidas. Ok? Então, nessa noite, nós iremos trabalhar com esses 3 tópicos. Já adentrando esse primeiro, nós vamos dizer que o livro de Efésios é um livro muito interessante. Se você tiver uma oportunidade aí, você possa fazer a leitura desse livro, ok? Então, aqui o apóstolo Paulo nos convida a estar preparado para a batalha que nós, a partir do momento que nós viemos a este mundo, que nós nascemos, nós já temos problema. E ainda mais quando nós queremos fazer as coisas certas, ou quando nós somos servos de Deus, somos cristãos. Aí parece que as coisas pioram mais ainda, porque Satanás, ele não fica satisfeito, quando há uma conversão,
quando há pessoas sendo trazidas aos pés do Senhor Jesus. Então ali ele trabalha e ele quer destruir a minha e a tua vida, como também a vida da igreja. Então o livro de Efésios, o verso 10, já começa dizendo assim, que nós devemos nos fortalecer em quem? No Senhor. Na força que vem do Senhor. Ou seja, como eu havia dito, por nós mesmos nós não vamos conseguir. Sozinho, jamais. Então nessa guerra espiritual, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E eu acredito nele. O diabo é mentiroso. O diabo vem com armações, vem com sutileza, com as artimanhas dele. Mas Jesus é a verdade e quem nós devemos acreditar. A força, o poder vem de Cristo. E é dele que nós devemos nos apropriar. E devemos ter o quê? Essa comunhão com Cristo. Essa relação de intimidade com Deus, buscando através da renovação da nossa mente, através da força do Espírito Santo, do poder que emana da pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos estar preparado naquele dia ou no dia da adversidade. Quando vier os problemas, eu estou fortalecido no poder do Senhor e vou vencer essa guerra. Problema, situação. Você não vai me derrubar. Você não vai me jogar no chão. Porque eu confio na palavra do Senhor, eu acredito e eu tenho fé suficiente para poder vencer. Eu achei interessante aqui a letra da canção do Anderson Freire. Ele canta uma música, chama Efésios 6, que diz assim: Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é a minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Então, para estarmos preparados para essa batalha espiritual, nós temos que utilizar, então, esses mecanismos. Temos que utilizar, então, alguns requisitos que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos dá. Então, tá dentro da Escritura, tá dentro da palavra de Deus, aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que nós devemos estar buscando, para que possamos estar preparados. E dizendo o seguinte: quando nós pegamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, se você apenas ler a Bíblia, isso não tem nenhum fundamento, se você não colocar o que você leu em prática, tá? E se você também participar da igreja ali, em comunhão com os irmãos, e não houver uma conversão genuína, também não adianta nada. Satanás, ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe, muitas vezes, mais do que a gente mesmo. Ele sabe os nossos pontos fracos. Por isso que eu e você, nós devemos estar preparados e fortalecidos no Senhor e não em nós mesmos. Porque senão seremos derrotados. Um outro preparo que todo crente deve ter é ser firmado em oração. Se você estiver firmado em oração, com certeza muitos embates já será vencido. Quantos servos de Deus, quantas pessoas, quantos irmãos, ou você mesmo, através da oração que você fez, você quebrou, você derrubou barreiras, muralhas, você foi um vencedor só de orar. E quando chegou o problema, ou foi passar por aquela situação, você já ouviu histórias, testemunhos, de quando pessoas foram no médico e oraram antes, chegando lá, não tinha nada, não precisava fazer cirurgia. Muitas pessoas, muitos médicos, outras pessoas em todas as áreas aí, muitas vezes falam alguma coisa para nós e muitas pessoas às vezes saem abatido ali e esquece de que tem um Deus poderoso, que através da sua oração, através da sua fé, é que você pode vencer.
e ali muitas pessoas deixam, muitos cristãos, infelizmente, deixam de acreditar no poder da oração. Então, a oração é uma das armas mais preciosas que o cristão pode ter. Então, ele faz parte, a oração faz parte, então, desse preparo. Então, quando Efésios 6,18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica. Então, o que é essa oração em todo o tempo, com súplica no Espírito? É um clamor que deve ser acompanhado de vigilância e deve ser buscado, deve ser feito esse clamor, essa busca na oração todos os dias. Independente se você está bem, vivendo bem ou passando por momentos agradáveis ou não. Então a oração não é somente quando você está com problemas, nas adversidades. É em todos os momentos. Oração de gratidão, oração de louvor, oração de clamor. Então tem que haver essa perseverança. E também a vigilância. Então esse primeiro tópico, ele nos dá essa orientação desse preparo espiritual. A comunhão com Cristo, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, a renovação da nossa mente, sempre buscando dentro da palavra de Deus a orientação, ser cheio do Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus, automaticamente você sente-se ou fica alimentado e fica cheio. Então, quando há uma busca sincera. E também através da oração. O segundo ponto, se você está preparado como um soldado para a guerra, você deve conhecer a esfera que você trabalha, que você atua. E nós, como cristãos, nós atuamos na área espiritual. O problema nosso, muitas vezes, não é com o homem. A nossa luta não é com os derramamentos de sangue, como eu falei, e nem com a carne, mas é nas regiões celestiais, é na esfera espiritual. Apesar que tem muitas pessoas também que infelizmente têm os seus problemas, com pessoas. É uma guerra, uma luta, Ainda mais quando envolve família. É difícil. Mas aqui o apóstolo Paulo nos dá orientação na área espiritual. É onde eu e você enfrentamos. Mas os problemas são os desejos, são as paixões, é a concupiscência, é a maldade, às vezes é o ódio, é a falta de perdão, é o desânimo, a preguiça, a falta de amor. Então essas questões aí, além de ser na esfera carnal do ser humano, atinge muito na área espiritual. Então, nós devemos conhecer o campo que vamos atuar. Se um soldado aí, secular, do exército, da polícia militar, do polícia civil ou outro agente, se ele for atuar num campo desconhecido, ele vai levar desvantagem. Então, o que é feito primeiro? Uma sondagem. É feito um levantamento aonde que ele vai atuar, para que ele não possa ser pego de surpresa. E aí eu falo para você, mesmo estudando a Bíblia, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo participando dos cultos, mesmo tendo aí a comunhão com os irmãos, mesmo participando das atividades, dos cultos online, muitas vezes o diabo, ele vem sim, com as suas manobras e os seus ardis, que acaba pegando a gente. Numa ou outra situação, ele acaba atingindo a gente. E ele atinge sem dó. O diabo não tem dó, não. Ele quer destruir, ele quer te jogar no chão. Ele quer jogar a gente no chão mesmo, no lamaçal. Ele quer humilhar. Ele quer fazer a gente rastejar. Porque ele sabe que o destino dele está certo. O destino dele já está selado. Ele sabe o que ele está esperando. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo. Ele sabe. Mas ele não quer isso sozinho. Além dos seus demônios, há muitas pessoas que irão. E ele sabe que o tempo está escasso. O tempo está chegando. Então, nós precisamos conhecer as armas também do diabo. Nós precisamos conhecer
os seus artifícios, o que ele utiliza. E através da palavra de Deus, Jesus nos deu várias orientações. Você também, no decorrer do tempo, né, da sua vida cristã, você já teve embates, já teve situações, então você já sabe também um pouco. Mas ele é muito astuto e ele aplica então as ciladas para tentar nos derrubar, tentar nos humilhar, tentar destruir a nossa família, a nossa fé, a nossa igreja. Então, vamos conhecer então, a partir deste momento, o campo espiritual, o campo em que nós devemos trilhar. Já falei, vou repetir, nesse trajeto nosso para o céu, o diabo vai colocar os empecilhos, né, as armadilhas para tentar nos afastar, colocando ali dentro do caminho largo que nós falamos, muitos atrativos, muitas situações que vão fazer a gente, muitas vezes, que eu falo o ser humano, ficar em dúvida. Por que eu não posso fazer isso? Mas o que tenho a fazer? Isso eu posso fazer. Então, vamos ver o que a Bíblia está falando, antes de você tomar ou agir de uma certa forma. Então, o diabo, com as suas ciladas, são bem articuladas. E ele persevera e ele trabalha 24 horas nesse campo espiritual, tentando nos ceifar, tentando tirar nós do caminho da porta estreita, do caminho para o céu. Diabo. É por isso que ele tem aqui a sua definição no grego de caluniador e também de acusador. E ele então, tomado de fúria, né, como eu falei, por querer, né, no livro de Gênesis, escreve ali, querer ser igual a Deus. Aí Deus falou assim, não, aqui não, meu filho. Eu sou o Criador de todas as coisas. Você é um anjo e você vai seguir as minhas ordens. E ele não quis. Os irmãos sabem muito bem da história. E ele derrotado, mas ele não aceitou ainda essa derrota, mesmo na cruz do Calvário. E ele ainda está perrengando, ele está se arrastando. E aí ele mandou o quê? Os seus demônios, o seu grupo, os seus séquitos, os seus trabalhadores, para vir atormentar e atentar a sua vida, a minha vida. Né? Então, ele procura o quê? Com fúria pertinaz, jogar laços para destruir tanto a tua vida quanto a vida da igreja. E algumas dessas ciladas, algumas dessas ações, dessas astúcias do diabo, está aqui, eu vou elencar para você. Então, para você saber, né, quando acontecer isso, ou você ficar mais esperto e não ficar vulnerável diante de algumas situações. Então, o que o diabo lança para nós ou para a igreja? Ele confunde a mentira com a verdade. Ele deturpa, né, as escrituras. Ele faz falsos sinais, ou falsas maravilhas aí. Ele faz acusações. Ele semeia contendas entre os irmãos, entre as famílias. Ele semeia também a incredulidade. Ele promove ideologias anticristãs. Ele semeia a discórdia, o ódio, o rancor, a ira, a mágoa. Aquele fruto, né, o fruto da carne, né, os frutos da carne. O diabo lança. Para tentar o quê? Fazer com que nós desanimemos e deixemos muitas vezes de seguir então os ensinos da Bíblia. O nosso conflito, como eu falei, é um conflito espiritual. E o demônio, né, o diabo e os seus anjos, ele tem trabalhado e trabalha nessa esfera. Então o apóstolo Paulo aqui enfatiza que esse conflito se dá nas regiões celestes. Não é contra, como eu falei, contra o ser humano,
mas é nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual e não física. Muitas vezes nós não vemos. Uma vez eu comentei, se Deus nos desse poder espiritual, esse poder além das nossas, dos nossos olhos carnais, 10 segundos de nós podemos ver na esfera espiritual os anjos e os demônios, né? Os demônios querendo nos atacar e os anjos nos protegendo, nos auxiliando. Então é nessa esfera, na esfera espiritual. Essa luta ela é travada. Então esse campo, irmãos, como eu falei, é com a ajuda, né, do Senhor, é com a ajuda da oração e da leitura da palavra que vamos vencer. Então, essas hostes malignas, elas têm o seu chefe, que é o Satanás. Então, sobre a ordem de Satanás, os seus anjos, os seus séquitos, como eu falei, acaba atuando, acaba trabalhando, tanto na tua vida, né, na área individual, quanto também no coletivo, que é da igreja. Por isso que às vezes a gente vê, puxa vida, aquele rapaz era uma bênção na igreja. Trabalhava, pregava, cantava, era uma excelente pessoa ali no trabalho cristão, e de repente, o cara se vê perdido. Então, por que acontece muitas vezes isso? Porque não utilizou as armaduras. Se você der uma brecha, ele vai atuar. Então são N fatores, né, que acaba acontecendo isso. Olha aquela igreja, né, todo domingo, quarta-feira, e fechou, virou um bar ali, virou um supermercado, virou uma mercearia, virou uma loja, não tem mais, não. Então, Satanás ele tenta destruir, não fica satisfeito quando a pessoa, repetindo, quando a pessoa se converte, quando as pessoas fazem o bem, quando a igreja está firme nos seus propósitos. Então a igreja preparada, é uma igreja que conhece, né, esse campo de batalha. Satanás não fica satisfeito, então ele vem. É onde tem cristão, fala assim, o diabo ele está na igreja? Tá. O diabo está na casa atuando, ou junto ali, com as pessoas cristãs? Estão. Ele vai tentar derrubar você que está firme. Para que ele vai numa outra pessoa que já é dele? Então, mas mesmo assim, mantém-se firme, siga com o propósito. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos diz que essa luta, nessa área celestial, nesse local não físico, existe então aqui 3 agências da potestades do ar. Há os principados, também as potestades, que são os príncipes deste século, que lutam então nessas hostes espirituais da maldade. Então o primeiro diz assim, que essas principadas, essas potestades e esses príncipes deste século, deste mundo, eles são poderosos. Isso aí os irmãos sabem. Os demônios, o próprio Satanás é poderoso. Satanás não tem os atributos que Deus tem, mas ele é poderoso. Ele é trabalhador, Satanás é incansável. Então o apóstolo Paulo diz que eles são poderosos e recebe o título aqui de principados e potestades, e que indica poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que estão sobre o comando do diabo. Então eles exercem todo o trabalho, toda a destruição, e lança então todo o ódio, toda a amargura, todo o terror sobre as nossas vidas. São esses principados aqui, essas potestades, que são os anjos que foram jogados, né? Vamos assim dizer, aquela terça parte de Apocalipse 12 que veio junto com o diabo. Então o diabo não está sozinho, ele trabalha, né? Ele tá mandando os seus anjos para tentar destruir a minha e a tua vida. E eles são malignos,
Então esses principados, essas potestades, príncipe das trevas, são malignas, são agentes que formam as hostes espirituais da maldade. Então refere-se aos demônios que empregam o seu poder para destruir. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus dizendo que eu vim para dar vida, e vida com abundância. Então a função do diabo, dos seus anjos, é, repetindo aqui, é ver família destruída, é ver a igreja fechada, é ver conflito entre família, é ver conflito entre irmãos de sangue ou de igreja, é ver você falido, é ver você mal, ver você triste, ver você chorando, tá? E eles também são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Todo o trabalho, toda a labuta dos príncipes, das potestades, dos príncipes das trevas, dos principados, é só destruir. É só ver a maldade. E eu fico imaginando às vezes que quando um crente que é derrotado, quando ele vê um crente que volta a se lambuzar com as coisas do mundo, o diabo e seus anjos, seus demônios, dão gargalhada e riem e zombam. Eu estou falando aqui, não é na Bíblia não. Talvez na esfera espiritual a gente não sabe. Talvez o diabo pode, ou os anjos podem falar, né, para Jesus, ou falar para eles mesmos, falar assim, olha lá, dizia que era crente, dizia que ia na Igreja Batista Betel, dizia que ia na Assembleia de Deus, na Quadrangular, Presbiteriana, Metodista, olha lá, hoje está fumando, bebendo, olha lá, está pior do que era antes de se converter. Agora, imagina isso, aqui, humanamente falando, a vergonha que é para Jesus. Não me envergonheis diante dos homens, que eu irei envergonhar diante do Pai. Está na Bíblia, isso é Jesus que falou. Então o diabo, ele quer ver a gente na lama mesmo, na sarjeta. E ele ri e zomba de nós. Mas o destino dele está certo, está selado. Daqui uns dias, nós estaremos ao lado de Cristo, no céu. E ele estará no lago de fogo, sofrendo eternamente. Porque o lugar dele é lá. Apesar desse imenso império, desse poder que Satanás tem, dos seus anjos também, Jesus nos garante que nós seremos vencedores e também a igreja. Nós não devemos temer, nós seremos vencedores. Como eu falei, nós estamos com o Senhor Jesus, com Deus ao nosso lado, e nós somos vencedores. Porque Jesus está acima de toda potestade, de todo principado, de todo príncipe das trevas. Jesus é o vencedor. E com isso, ele nos dá as armas, que é o último tópico. As armas para podermos, então, vencer. E essas armas são indispensáveis para todo cristão. É o que está baseado aqui no livro de Efésios, que nós acabamos de ler. Mas só que tem que ser, irmãos, uma armadura completa. Quando o soldado, e o apóstolo Paulo descreveu esse texto, baseado ali nos soldados romanos, que existia naquela época lá, tá? Como ele foi preso várias vezes, então ele teve ali a presença de vários soldados junto com ele, então ele pôde analisar e ver, e através disso fazer uma analogia a respeito do soldado romano, utilizando a armadura deles e fazendo com isso com que entendamos que essa armadura do soldado romano, ele faz então essa transposição, né, para o cristão, né, para você, para eu, para nós, que possamos então utilizar essa armadura. A armadura que o apóstolo Paulo nos dá é uma armadura do Senhor, não é uma armadura nossa, é a armadura do Senhor, que vem do Senhor. Vamos lá, vamos relembrar, como eu falei, eu tenho certeza que você sabe de cor, mas vamos aqui dar uma relembrada. E essas armas, essa armadura, né, ou essas armas que serão narradas aqui, elas têm que estar prontas para o uso. E é 24 horas.
né, na área militar, a gente costuma dizer assim, o comandante fala assim, ó, tem que estar pronto emprego. Você tem que estar pronto para agir. O inimigo não pode pegar você e eu de surpresa. Então, essas armaduras, ela tem que fazer parte 24 horas das nossas vidas, tá? Ah, agora eu estou de boa, agora eu estou sossegado, agora eu estou em paz. Quando você menos pensa, lá vem a chibatada. E aí, muitos acabam caindo ao chão. Essas armas são indispensáveis de defesa. Então, primeiro aqui, o apóstolo Paulo descreve: cingir os nossos lombos, ou os vossos lombos, com a verdade. Ele retrata aqui no soldado romano essa peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Era tipo aqui uma proteção mesmo que ele utilizava aqui nas costas, né, e no peito, para que pudesse então dar mais firmeza e nesse sentido espiritual faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Do soldado que eu falo é do soldado de Cristo. Então, essa cingir os nossos lombos com a verdade é conhecendo então a palavra, conhecendo a verdade. E através dessa palavra, através dessa verdade, é que nos leva, ou que te leva, meu amigo, a Cristo Jesus. Aqui, Cristo disse que Ele é a verdade. E a verdade, então, nos libertaria. Outro é vestir a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais. Um era os lombos e o outro, então, era a parte, né, do corpo, conforme descreve. Essa couraça da justiça aqui refere-se na área espiritual, na área para o cristão, a justiça de Cristo e a retidão do soldado na batalha. Então, qual foi a justiça de Cristo? Nós fomos justificados por Cristo através da fé, aonde Ele absorveu todo o pecado nosso, tornando-se réu e nos libertando então das agruras deste mundo. Calçando então os pés na preparação do Evangelho, os soldados naquela época eles utilizavam as sandálias de couro, né, trançado, e alguns também, na maioria dos comandantes, utilizavam umas botas, uma meia bota que eles falavam, uma bota bem pequena, e por baixo era tipo prego, que era para firmar, para segurar, se precisasse com o seu escudo, que vamos ver logo depois, ou os soldados que iam na frente para poder segurar e barrar e não ser jogado para trás, era tipo, né, umas travas de ferro, né, que eles utilizavam lá. E para nós, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Cristo Jesus. Então, que base cristã que você tem? Que firmeza que você tem? Você é um cristão autêntico? Você está firme na palavra? A sua fé é inabalável? Se sim, ok. Agora, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo dos soldados também romanos, os irmãos já viram aí, né, nos filmes. Tinha aqueles escudos que eram enormes, que tampavam o corpo inteiro, e tinha aqueles escudos menores, que era feito de madeira e de couro, antigamente, tá? No século III, século IV, ou século II, na época dos romanos. E eles eram firmados, ou era preso com algumas barras de ferros, outros também, já mais adiantado, era feito de ferro e de bronze. Era um longo e retangular. Ele, então, protegia o corpo inteiro do soldado, né, diante dos seus inimigos. E na nossa área espiritual, refere-se à fé inabalável em Deus. Que essa fé, ele nos ajuda a vencer, então, aqui a todas as dúvidas que possam ser trazidas, né? E muitas vezes são jogadas diante de nós
Ah, você é crente por quê? Cadê Jesus? Cadê Deus? Você pode me mostrar? Você é cristão de verdade? Né? Cadê sua fé? Ah, se você acredita em Deus, por que você não acredita em outra coisa? Ah, você está louvando e cantando para quem? Você não está cantando para ninguém. Ah, será que Deus existe mesmo? Então são as coisas que são jogadas, né, para nós, e se a pessoa não tiver uma fé mesmo firme ou inabalável aí, muitas pessoas infelizmente acabam voltando, né, retrocedendo aí e deixando o inimigo vencer. Temos o capacete da salvação. Esse capacete aqui, lá para os romanos, era um capacete, ele era bem resistente, firme, pesado também, fabricado aí também com bronze e com ferro. O capacete, então, ele serve de proteção para a cabeça. Eu utilizei muito em campo de futebol, principalmente, para as pessoas, ou algum evento onde há um combate, um enfrentamento com pessoas. Se você vê na televisão, você vai ver, principalmente o pessoal do choque, eles utilizam o capacete para proteger de pedradas, né, e outras coisas mais aí possa atingir. Na área espiritual, refere-se, esse capacete da salvação, refere-se à certeza da salvação na sua mente. Já que recebemos Cristo, então e nos dá então essa convicção de salvação do último dia. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 2, 1 e 2, escreve que nós temos que ter essa renovação da nossa mente para que possamos entender, né, qual que é a perfeita e boa e agradável a vontade do Senhor, e trazendo o capacete na mente, essa certeza da salvação, que está aqui, ó, na nossa mente. Tem certeza? Tenho certeza, absoluta. Eu tenho toda a convicção que eu estou salvo. Não pode haver dúvida, ok? E o último e imprescindível, que nós jamais podemos deixar de ter essa arma, e essa arma aqui, ela entra como arma ofensiva. As anteriores é defensiva, essa é ofensiva, essa é de ataque. As outras que lemos é de defesa, ok? Então essa é de ataque, é a espada do Espírito. Essa arma aqui, ela é disponível para nos defender também, para atacar, ok? Então a espada serve para defender, olha só, tem duas utilidades, na verdade eu falei que era de ataque, mas era também de defesa e de ataque. Porque quando alguém vier te questionar, te falar alguma coisa, ô meu amigo, espera aí, vem cá, está embasado no que isso que você está me falando? Olha, então vamos ver aqui através da palavra. E você então tem depois a sua vez de você falar, né? Você se resguardou, você defendeu, você teve argumentos, então agora você vai, no sentido de atacar, de machucar, de ferir, não. Você vai impor dentro das escrituras a verdade, aquilo que você conhece, embasamento, e mostrar, ó, a palavra de Deus diz assim, 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 isso que você me falou, não. Então, a palavra de Deus, essa espada na área espiritual, significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece então corpo a corpo. Essa espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus inspirada e penetrante, que corta, né, dos dois lados. Então, ataque e defesa dos dois lados, como uma faca de dois gumes. Então, ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. E serve também para você orientar alguém, trazer uma palavra de consolo, trazer explicação da salvação. Ora, a palavra de Deus tem muita utilidade para nós. E ela tem que ser usada, tem que ser praticada. Então, as armaduras de Deus, os ensinos, tudo que vamos usar como cristão estão aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo traz aqui bem mais explícito, mas na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vê muitos ensinos de como vencer, de como sermos servos fiéis, de utilizar a nossa fé e colocar a nossa fé em ação, que é basicamente fé, oração e leitura da palavra de Deus. É o que nos faz ser forte
diante das adversidades do mundo. Quero concluir dizendo nesses 3 pontos que nós lemos: estar preparado no campo espiritual para enfrentar as ciladas e as armadilhas do diabo, conhecer o território do inimigo e nessa esfera espiritual, que é a nossa luta, nossa batalha no campo espiritual, nas regiões celestes. Você deve estar preparado através da palavra de Deus, através da oração, como eu falei, vamos repetir, através da palavra de Deus, através da oração e através da sua fé. Você será vencedor. E o terceiro ponto são as armaduras. Você está pronto como um soldado para enfrentar qualquer situação. Com certeza, a vitória da igreja, a vitória individual, a sua vitória será garantida, se você confiar. Quero concluir dizendo aqui, os ardis ou as artimanhas, os artifícios, as armações de Satanás, elas não podem ser subestimadas, não. Porém, os reinos das trevas, ou o reino do diabo, ele não pode amedrontar os cristãos, porque nós temos a palavra de Deus como garantia que temos a resposta aqui e todo embasamento ou toda orientação do nosso Deus. A Escritura então convoca todos os salvos a combater e a vencer essas potestades, esses principados e esses príncipes das trevas nas regiões celestes. Busque a Deus em oração, busque a Deus através da palavra, coloque a sua fé em ação, não duvide, acredite, virá um dia, virá um novo dia, uma nova manhã, estaremos com Cristo. E aí nós não teremos mais essa batalha, essa luta, essas adversidades. Eu sempre falo isso porque desde quando nós conhecemos Cristo até o céu, será uma labuta, será uma luta ferrenha. Mas com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Utilize essas armas 24 horas e com certeza você será um vencedor. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Um bom restante de domingo, uma boa semana e vamos orar encerrando as nossas atividades. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar, podermos te louvar, podermos falar contigo. Abençoe, ó Deus, o teu povo, abençoe a tua igreja, que o Senhor possa fortalecer cada um deles, ó Deus, com a tua palavra, que seja, ó Deus, colocada em ação a sua fé, que as suas orações ou que as nossas orações possam chegar no teu trono de graça e o Senhor, com a tua bondade e a misericórdia, esteja, ó Deus, ouvindo e segundo o teu querer e a tua vontade, nos auxiliando, ó Deus, neste mundo tão difícil. Cada um dos irmãos que carece da tua intervenção, da tua graça, que eles possam receber do Senhor aquilo que está reservado para cada um. Louvado seja o teu nome, nós engrandecemos hoje e sempre, orando no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço a todos vocês e até domingo que vem. Até mais.